Caros leitores e quem nos vai ver e ouvir em mercados africanos, temos hoje o prazer de ter connosco o artista plástico da Guiné-Bissau, no Barreto, residente em França e que tem exposto através dos anos em grandes galerias, nas grandes cidades, um pouco por todo o mundo. No Barreto é provavelmente o artista plástico mais conhecido da Guiné-Bissau e também um dos maiores nomes dentro do quadro dos países africanos de língua portuguesa. É um prazer tê-lo consigo uma vez mais. Com atraso, desejo-lhe um bom ano, embora quase com 2 meses de atraso, e espero que este ano lhe corra tão bem ou ainda melhor do que tem sido os últimos anos. Começarei por lhe falar da monografia que publicou a 20 de janeiro, intitulada Conjugação Transafricana, os mundos desenhados por No Barreto, que, segundo o que li e que vi, é sobretudo um trabalho a lápis. Talvez poderíamos começar por nos explicar um pouco de que trata essa monografia, qual é o conteúdo e porquê o lançamento da monografia, talvez também no dia 20 de janeiro. Bom dia a todos os ouvintes e os seguidores do mercado, dos mercados euros africanos, que têm, pronto, tenho o privilégio de, mais uma vez, entrar nos seus íntimos aí, que é para roubar o tempo, para ir perceber um bocadinho do que sou, daquilo que faço, das minhas andanças, ou digamos assim, das minhas convicções como artista que sou. E é um prazer, pronto. Também vou reiterar esse voto de um ano, embora já estamos fechando o fevereiro, mas pronto, é sempre bem-vindo. E reitero esse voto que o ano seja melhor do que o ano passado. Efetivamente começamos pelo livro, pela minha monografia. Pronto, a história do livro foi uma compilação de 3 histórias que constituem efetivamente a minha própria carreira, a minha própria pessoa. A primeira é a história com a minha mãe, a segunda é a história da minha ideologia artística e a terceira é o encontro com a minha própria galeria, onde estou atualmente. Então, essas 3 histórias constituem essa monografia no qual fomos selecionando obras só em desenhos. Confesso dizer que é uma monografia virada só aos desenhos, a lápis e lápis de serra, não sei, e muita colagem. É um exercício que eu já havia começado há muito tempo e foi muito mais acentuado realmente durante o período do confinamento. Então, havia uma necessidade muito forte da parte da minha parte e da parte da galeria, confesso, de que deveríamos já ter no mercado, tendo em conta muita demanda, não é? No que refere ao meu trabalho e as considerações, e então achamos que já era necessário editar um livro, pronto, que fala dos meus trabalhos. E assim, pronto, avançámos com o projeto e o projeto foi realizado e o livro efetivamente foi lançado dia 20 de janeiro, que não é uma data assim anodina, mas é uma data muito importante para nós, os guineenses, os cabo-verdianos e a humanidade, porque refere-se a Cabral, e o ano de aniversário, do triste aniversário do assassinato de Cabral, em que, pronto, efetivamente eu achei que não faria senso estar a lançar o livro nessa data, e pronto, foi uma discussão assim um pouco longa com a minha galeria, mas pronto, depois compreenderam e eu decidi que não faria nada efetivamente nessa data, mas no dia seguinte pode-se falar, pode-se debruçar sobre o livro. Então o livro foi lançado oficialmente no dia 20, mas a partir do dia 21 é que começamos realmente a falar do livro. Isto porque também é uma forma minha de render uma homenagem
a essa figura de Cabral, que todos nós sabemos quem foi e quem é e quem será, porque a ideologia de Cabral ainda permanece e acho que permanecerá para sempre, para os que têm o senso de entender de que a humanidade passa pela ideologia de Cabral. Nas entrevistas que deu mais recentemente e nos trabalhos que tenho lido de críticos sobre a monografia que publicou, a pandemia, o confinamento, a concepção do espaço, tem marcado os seus últimos trabalhos. Como é que nos explica o impacto da pandemia, nas suas obras mais recentes e porquê o impacto da pandemia no trabalho? E talvez voltava um bocadinho o que eu frisei no início, mas foi assim um bocadinho curto. O aspecto, o processo um bocadinho do trabalho que eu tenho por hábito de já lá há uns tempos que eu uso abordo a colagem nas minhas criações. Efetivamente, o confinamento foi uma das razões, ou deu-me ainda mais razões de trabalhar nesse sentido, porque eu não tinha liberdade de sair, como todos nós não tivemos essa liberdade, de podermos sair para irmos buscar materiais para trabalhar. Então tínhamos que contentarmos com satisfazer essa ânsia de trabalho com materiais que pode-se considerar fora do uso, não dizer, pobre, materiais pobres, não é? Tempos atrás falava-se de arte pobre e pronto. Então fui aí satisfazer aquela ânsia em utilizar materiais, esses materiais que pronto tenho cá e não fazia grande coisa assim com eles e tinha que encontrar como sair e criar com poucas condições. Esta é uma das consequências do confinamento, quer dizer que levou-nos a um desafio de se adaptar a certas realidades. E essas realidades realmente, para mim, obrigou-me a fazer uma criação tão vasta, porque trabalhei bastante, desenhei bastante, e esses materiais foram se servindo. Agora, o certo é que, estando fechado, entre aspas, não é? Portanto, estando confinado, sem materiais suficientes, não sei o quê, temática do espaço de convivência. Para que serviria? A questão que eu fiz era o seguinte: para que serviria ter uma mansão se não temos a liberdade de sair? Para que serviria ter um espaço pequenino se não temos a liberdade de sair? É certo que a dimensão do espaço tem a sua validade, tem o seu valor, é obviamente mais interessante, mas a parte que eu estou a frisar aqui é a parte da liberdade constrangida. E este é que, para mim, era alguma coisa muito mais interessante. Daí é que, nesses trabalhos criativos que eu fiz, abordei bastante uma interrogação que eu fiz sobre esse aspecto do espaço do confinamento. Mas são considerações que eu acho que devemos levar em conta, porque, pronto, surgiu o Covid, não se sabe amanhã o que há de surgir, pelo menos o homem talvez terá a capacidade de pegar nisso como sendo uma lição para que possamos resolver, solucionar o mundo da manhã e as dificuldades que eventualmente poderão vir. Obrigado pela explicação. Mas são inquietações, que os artistas levam, nesse caso, que eu levei bastante em consideração e vi também algumas produções dos meus colegas ou de outros artistas numa outra parte do mundo que durante esse período também questionaram bastante esse aspecto. Independentemente do impacto da pandemia, do confinamento, do isolamento, nos trabalhos mais recentes, o seu trabalho ao longo do tempo tem sido marcado pela textura dos materiais, mas também, sobretudo, por a ideologia da violência em África, o cotidiano, o sofrimento, a dor.
Isso mantém-se nas suas obras, apesar do impacto que teve o confinamento? Essa temática mantém-se nas suas obras ou houve mudanças? Não, não houve mudança. Eu não considero que houve mudança, porque desde sempre eu abordei a minha ideologia artística desta forma, não é? Aliás, o que me move, não é? É o que a sociedade me oferece, é que os homens me oferecem, dito seres humanos, o que eu considero que somos seres a humanizar. E isto para mim para mim é uma frase que pode ser bastante extensa, não é? Pode-se debater sobre essa forma de pensar, porque questiono-me bastante sobre certas razões que ainda não consigo encontrar soluções ou respostas efetivamente, porque deu-me a impressão de que o homem deu uma até não consideraria que não diria que o homem é assim, é de facto de natureza humano por intermitência, não é? Quando quer, pode ser, quando não quer, Sim. não seja. Então, isto para mim, eu acho que é uma matéria muito importante para mim para trabalhar, e isto nunca se parou, não é? Sempre tenho motivos de abordar essa parte do homem, seja em África, sou africano, sou da Guiné-Bissau, e isso para mim, eu tenho muitas experiências, muitas razões ou provas dessa ambivalência do comportamento do homem como experiência para debruçar sobre o assunto. Então eu faço isso e continuo ainda a trabalhar a questionar, levar uma reflexão profunda sobre essa parte do homem que me importa no meu trabalho. O que eu digo sempre, e eu faço, o meu trabalho é restituir o que a sociedade me oferece. O meu trabalho é ligado ao comportamento dos homens. Então, isso infelizmente, não é? Tenho muita coisa ainda a debruçar, tanto no continente como nas outras partes do mundo, porque interessa-me bastante o mundo inteiro. Obrigado, Nuno. Tem obras em vários países, tem participado em várias exposições, obras em muitas galerias. Se a minha informação está correta, em 2023, que começou recentemente, já, já tem trabalhos que foram expostos na Fundação Bogossian, exposição Flags, Bandeiras, também já expôs numa galeria em Itália e recentemente esteve em Marrakech. O ano está a correr, começou bem. De que é que foram essas exposições? Quais foram os tópicos? E entendo que foi a primeira vez que expôs a solo em Itália. Sim, realmente, olha, a exposição da Fundação Bogosian começou no ano passado. Começou acho que foi em novembro, uma coisa. Começou em novembro, se não me engano. É uma exposição virada sobre ou metáforas ou não, mas virada às funções, o que desempenham, os papéis que desempenham as bandeiras e focando ou abrangindo tudo quanto foi a produção da bandeira pelos artistas. Daí, pronto, foi uma exposição bastante alargada, com muitos artistas, passando por Kate Haring, Jasper Jones, o Pablo Picasso, Abramovich, uma série de artistas de renomes que já no passado trabalharam sobre a bandeira. E eu, como tenho essa vertente também, uma linha do meu trabalho dirigido ao meu continente, não é? Que é o continente africano. Então,
que foi assim muito mais fácil, foi um trabalho também muito conhecido, daí é que tive esse convite de expor entre essas pessoas, esses artistas tão não sei se artistas que se apresentam, não é? O Picasso já é uma outra dimensão. A exposição abordando esse aspecto geopolítico, do simbolismo, da representação identitária e das consequências que uma interpretação da bandeira pode causar. E pronto, foram essas várias temáticas que se constituíram essa exposição. E infelizmente já terminou no dia 5 de fevereiro. E pronto, foi uma experiência bastante interessante para mim, porque era a primeira vez em que eu expunha com tantos artistas assim, uns já vi, os outros não, mas que são artistas ou foram artistas de renome internacional. Depois do ano começou efetivamente com feiras, com exposições. É verídico que o solo que eu tenho ainda está patente até no dia 11 de março, em Itália. É uma exposição, pronto, virada também dentro dessa minha linha crítica, né, da sociedade, e que tá indo, estou a gostar da experiência, porque é uma mistura de um pouco tudo do que eu faço, mas que tem uma linha de conexão entre esses projetos. E pronto, começamos com a feira de Geneve, Art Geneve, e depois, pronto, acabamos em Marrakech. Não, Marrakech não. Tive Marrakech, depois tive também o Cape Town, que acabou uma semana depois. Ótimo, excelente, parabéns. Talvez fale-nos um bocadinho. No que eu tenho lido, há duas coisas que na verdade me marcaram. Uma é o seu trabalho que foi apresentado na Fundação Bogossian, que em francês é Dépité, que em português seria Desapontado. E a outra é a exposição Sol na Itália, cujo tema, o tópico, ou que está ligado a Pier Paolo Pasolini, o grande Pasolini. Porquê o Pasolini e porquê esse trabalho Dépité na Fundação Bogossian? Olha, vou começar por o Pasolini. O Pasolini foi uma ideia do curador da exposição, que é o Alessandro Romanini, que me convidou a este desafio, porque o Alessandro achou de que quando se vê para o currículo, o trabalho, o legado deixado pelo Pasolini, compreende-se efetivamente que o trabalho do Pasolini foi um trabalho muito forte, não é? Muito crítico. Ele foi muito crítico à sociedade e então é essa ligação que o Romanini encontrou entre o trabalho do Pasolini e o meu. Daí é que, pronto, tentamos encaixar os dois trabalhos como quem diz, porque como é o centenário dele, e encaixar a ideologia do Pasolini com o meu trabalho. Assim foi a ideia e que foi, pronto, está a ser apresentado atualmente em Itália. Agora, quanto à bandeira de Pité, eu, quer dizer, é uma outra forma um pouco de descartar, porque o que eu faço é que existe uma bandeira que eu dei o nome de Estados Desunidos da África. Então, vou criando em subtemáticas, não é? Para poder trabalhar diferentes aspectos sociais ou políticos que um, têm sido ou estão ainda a empobrecer o continente ou a criar aspectos negativos ao continente.
Então eu achei que durante esse período da criação dessas obras em bandeiras, havia temáticas diferentes subtemáticas que eu fui adotando, e esta de DPT era um trabalho virado sobre como é que se diz? Um, uh, o tanto esforço que o continente faz, mas que finalmente não consegue Hum, chegar por causa dos interesses exteriores, não é? Dá-se a entender que tudo aquilo é uma forma de estruturação de um projeto morto antes de ter nascido, não é? Quer dizer que, por mais que fazem, tudo está bem construído e planeado de forma que aquilo não chega ao fim. Então, os países africanos têm sido encontrados com essas dificuldades no desenvolvimento, mas não é de esquecer também de que, muito embora do exterior vem tanto, como do interior nós também temos as nossas partes de responsabilidades nesse é. processo. E eu tenho por hábito de antes de criticar, tenho por hábito de ver antes qual é a minha participação, qual é a minha responsabilidade dentro de um processo, de uma atividade e pronto. A partir daí é que eu vou constituindo bagagens suficientes para poder se criticar quando se deve criticar ou elogiar quando se deve elogiar. Nesse aspecto, ou nesse caso ligado à geopolítica, que é do continente africano, e eu tenho a tendência, efetivamente, de não esquecer essa parte de que devemos nós vermos antes o que são as responsabilidades nossas, antes de apontar dedos aí ao exterior. É certo que muitos aproveitaram dessas deficiências, dessas dificuldades, dessas lacunas nossas, para se, pronto, safarem, enriquecerem e serem o que poderão ser, sem pensar na coletividade, sem pensar no continente, sem pensar naquilo que é, digamos, valor comum. E isso dificulta-me bastante ver o nosso continente ainda a remar, muito embora há dados positivos que levam o continente a uma outra dignidade. Mas isso, infelizmente, não se fala. Mas também lá está, não devemos esperar nós que se falem de nós. Devemos ser nós mesmos a falar de voz alta, segura, firme, de que somos capazes de fazer coisas como se devem ser feitas, ou como deverão ser feitas. E isso temos essas capacidades. Nós é que devemos tratar desse assunto e não esperar que se venha ensinar como se faz, como não sei o quê. Temos essa capacidade, temos esses valores, temos esses recursos. O essencial é ir ao essencial, não é ir à futilidade. A futilidade só traz debilidade, não tem senso. Daí é que eu achei que essas bandeiras, nesse caso do DPT, que evocou há bocadinho, eu acho que efetivamente tem essa vertente de crítica e tem essa vertente também de autocrítica e crítica, obviamente. Isto é que eu queria dizer. Obrigado pela explicação detalhada sobre o DPT e sobre o porquê do Pier Pasolini. A minha última pergunta seria, falando da África, claro, falando de artes plásticas na Guiné-Bissau, no seu país natal, para quando uma grande exposição em Bissau? Olha, são perguntas que eu tenho deparado sempre comigo quando da Guiné. Olha, estamos a trabalhar nesse sentido, não é? Estamos a trabalhar nesse sentido, propormos uns projetos que, pronto, vamos ver o que é que aquilo vai dar. Mas atualmente estamos a abordar começamos ano passado, não é? Ano passado um projeto que era para mexer com uma espécie de sondagem, para mexer com a alma da cidade, para ver como é que nós podemos atuar. Chegamos à conclusão de que
que era tão visível, não é? Que não basta abrir os olhos, ver-se. Até mesmo não abrindo os olhos, pode-se ver e saber de que aqui falta muita coisa, ou falta tudo. E pronto, chegamos à conclusão que convém tentarmos, não é? Mais vale tentar do que ficar de braços cruzados. Então, estamos a tentar pôr em andamento, pôr de pé, um evento em maio. Ano passado demos o nome de Maio Cultural, e este ano vai ser o ano do lançamento de uma Bienal Cultural, e que, pronto, estamos a tentar. E dentro desse quadro vou ter que apresentar, tenho umas peças aí para apresentar na Guiné, e talvez assim, aos poucos, as pessoas vão se interessando, e isso é que é o objetivo, interessar as pessoas que têm as decisões para que possam se alertar e dizer, ok, olha, realmente temos capacidades, temos por direito, não, aquilo não é uma obrigação, é por direito a uma nação de usufruir da sua cultura. E eu acho que a minha terra, infelizmente, aquilo não é a prioridade, mas estamos a trabalhar para que essa prioridade seja efetivada, seja algo, uma preocupação comum. Não vai ser fácil, sabemos, e pronto, vamos arrumar. Mas pronto, não me falta nem a ânsia, nem o amor de um dia ver as minhas obras na minha terra. É um sonho, mas espero que um dia vou conseguir a realizar esse sonho. Muito obrigado, Nu. Talvez, para quem estiver interessado na sua monografia, onde é que ela está disponível? A monografia, como foi uma edição, digamos, a primeira edição aqui pro, como é que se diz? Aqui por hábito, não é? As primeiras edições desse tipo de livros fazem-se em 1.000 exemplares, não é? Então concentrou-se muito mais nos países aqui do arredor, a França, obviamente, a Bélgica, a Suíça, mas pode-se encontrar através de plataformas da net, que pode-se encomendar facilmente. E se não, tem que se encontrar aqui em França, ou nos dois países que eu frisei há bocadinho, que é a Bélgica e a Suíça. Pode-se encontrar nas livrarias, desculpa, e pronto, ou encomendar via net. Tá, Nu, muito obrigado, foi um prazer. Até próprio tenho aqui, É que essa, exato. aproveito mostrar Muito bem. o livro. Yeah. Pronto. Agradecendo. Tá, somos nós que agradecemos, foi um prazer e uma vez mais parabéns por estes 2 meses do ano que começaram muito bem, pelas exposições que já foram realizadas e o melhor para 2023 e até breve. Ai, mais uma vez, obrigado, e obrigado a todos os ouvintes ou espectadores, telespectadores dos mercados euro-africanos, e espero encontrar-vos mais numa outra ocasião abordando outras temáticas, e até lá. Os meus agradecimentos sinceros. Até lá, um abraço. Tchau, tchau. Outro.